E aí, galera do YouTube, beleza, galera, beleza? Começa mais um Naja Retrô. E hoje eu vou falar de um jogo aí que a gente até conversou aí no chat, né, no comentário, que foi o Fight History também. Um jogo genérico dessa época, mas muito melhor ainda do que o Power Moves. E se você reparar o ano dele, é de 1994, né? Enquanto o Power Moves é de 1992. O sucesso da Street Fighter era tão grande que várias empresas tentavam lançar jogos, colocar jogos para emplacar, né, de luta, né? Porque era o top do momento, né? Os jogos de luta eram o top do momento. E as duas franquias que lideravam, né? Em 94, 95, até 95, né, vamos dizer assim, era o Street Fighter e o Mortal Kombat, né? E todos os outros jogos tinham referência disso, né? Mortal Kombat, as referências eram mais antigas, né? No caso do Pit Fighter e alguns outros jogos bizarros de captura de movimento, né? Que o Mortal Kombat é baseado na captura de movimento. Mas em 1994 tinha o PlayStation 1, né? Galera, tinha o PlayStation 1, mas ele não era muito difundido, porque as pessoas viviam numa situação monetária muito difícil. Pra você ter uma ideia, nessa época o Super Nintendo, o cartucho ainda era muito caro. Então, o PlayStation ainda era muito caro, o PlayStation 1. Então, a gente jogava o Play 1 na locadora, né? Mas não chegou, eu só fui ver em 95. Então, o que acontecia? Acontecia que o Super Nintendo era o console e o Mega Drive ainda eram consoles que as pessoas ainda tinham, né? Muitas pessoas tinham, embora as condições financeiras fossem muito difíceis também. Então vamos lá, vamos jogar Fight History. E meu amigo Mangueira Retro Games aí, forte abraço, Mangueira. Foi que deu, né? Deu papo aí no chat. Eu vou correr, né? Ele até falou sobre Sego, como é que é? Segoguchi, acho o nome desse cara aqui. É esse mais ou menos. Eu gosto de rei. Então os jogos de luta eram uma base disso. Né? Esse jogo era da Data East, né? Então, lá do Side Pocket, né? Mesma coisa do Side Pocket. E se você reparar a dinâmica do jogo, é igual a Street Fighter. É igual o Street Fighter. Vai sair um Tecterug dele, né? Que é uma girada de perna aí. Lá saiu. Não sai, pegar ela ali no pulo, pega no pulo. Aí não saiu. Aí, ó, viu? Eu queria fazer isso. O popular ganha mais, ganha mais. E a gente passava a tarde inteira jogando isso aí. Mesmo com o Street Fighter Mortal Kombat, a gente jogava muito. O legal era a diversão, né? Como eu falo com vocês sempre no canal, né? O fator tem que ser diversão. O videogame não é uma ficha técnica aí só, né? Ele tem um fator diversão que esses jogos eram legais. Então toda empresa queria criar um jogo que emplacasse de luta, né? Porque a moda era jogo de luta. Que isso, cara? Eu tentei fazer uma cesta de garrafa, não. O velho macete de Hellbolt, de pular e agarrar. Então a gente vê muita coisa na internet bizarra, né? Quando fala de retro game, principalmente por pessoas mais novas. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Vamos assim, seja errado, né? Não é errado, desde que esteja a informação certa.
Mas é muita loucura, né? Teve até um vídeo aí que o cara falou que o Mega Drive tinha Select, né? E o Alex, 6 botões aí, pocamos na risada, né? O cara falar que Mega Drive tem Select. Caraca, mano. Isso foi bizarro. Apenas Select do Mega Drive. A gente deu muita risada. Então, entre outras loucuras que a gente já viu aí, né? Então, hoje a gente tem que filtrar muita coisa de informação. Né? Então, você cai no ponto do vigário legal. No mundo muito globalizado, a informação é mais rápida, mas a desinformação também. Da mesma forma que a informação corre rápido, a desinformação também. E a desinformação no videogame é justamente as histórias erradas, né? Loucas. Eu esqueço que o chute forte não é R1, igual a Street Fighter. A combinação dos botões é a mesma. Eu esqueci de trocar até o soco forte, botar no X, né? No lugar do L. Isso no controle do Super Nintendo. Tá, o soco médio no X, né? E o L, soco forte. Padrão de Street Fighter. Então era isso. Então você não tinha Street Fighter pra jogar? A locadora tinha Fighter Extra. Pô, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Todo mundo falava isso. É a mesma coisa. Vamos se divertir, vamos dar uns fight. Claro que não tinha os personagens carismáticos da Street Fighter. Era isso que a Street Fighter tinha em especial. O Ken, o Ryu, o Vega. Esses personagens eram carismáticos. Então, isso também eternizou Street Fighter. Né, pela questão desses personagens, o final do jogo. E até os jogos da SNK saíram também da Street Fighter, né? Até os programadores foram para lá programar, né? Então, não tem como a gente que viveu nessa época aceitar essas coisas. Mas cada um fala o que quer, quem tem boca, né, galera, fala o que quer, infelizmente. E a gente vive num mundo democrático, então quem quiser ser levado pela lorota é que vai, né? Mas quem não quer, se ferra. Meu amigo, vocês botou aí mesmo, ele me dá uma lição aí, porque ele deu uma remancada para acreditar nas coisas que a gente ouve, né? A gente faz as pesquisas e, cara, que loucura, né? E muitas coisas também no passado também que são mentirosas, né? Ou não vivida por aqueles que contam, né? Tem isso também. Ele ouviu de outro retrogame, que ouviu de outro retrogame, que ouviu, e assim, ele passa a viver aquela cena que ele nunca viveu, né? É loucura. Ah, menino. E agora não tá falando mais nada, né? Porque é o costume do jogo. A gente vai se localizando no jogo, digamos assim. Ali também é muito bom. Eu gosto muito de ali também. E o cenário era lindo do Fight East. Olha o cenário, aqueles patinhos. Hoje ninguém repara isso, mas era lindo na época isso. Era lindo, cara. E o helicóptero atrasado. Porque quando ele pula, não é helicóptero, né, galera? É o Tactiruga, mas é um C pra trás pro chute, né? E todos os jogos de luta, o Street Fighter também marcou por isso. É o Tactiruga, é o Royugi, né? É o Hadouken, ó. Hadouken. É isso. Então a referência dele vai ser em praticamente todos os jogos de luta dessa época. Então ficou claro o PlayStation 1. Na minha região mesmo, 94, eu ia contar nos dedos de alguém que contar no dedo, eu ia ter que fazer vasculhar o bairro, a cidade, para ver quem tinha um PlayStation 1, porque na realidade só quem tinha mesmo era locador, e eu só vim no início de 95. E era o caixotão ainda, né? O FAT, né? Então é fogo, né? Mizoguchi é o personagem de Mangueira Retrogame. Ele é um personagem forte, né?
Ele é um dos principais bonecos também aqui do Fight History, né? É apelão danado, é o Ryu do Fight History. A musiquinha trilha sonora. Isso também era muito maneiro, caramba. Eu falo, galera, não por ficha técnica, né? Do passado. Porque até porque muita coisa que a revista de videogame falava, nós não concordávamos. Né? Principalmente com nota de jogo. A gente não concordava com nota de jogo quando a gente se divertia com o jogo. Às vezes o jogo levava uma nota baixa e o jogo era maravilhoso. É o caso do Symphony of the Night, né? No passado, o Symphony of the Night ganhou notas muito baixas no lançamento dele por causa da questão da exploração, dos elementos de RPG, né? E os jogadores de Castlevania eram do estilo plataforma. Então houve digamos assim, preconceito, né? Com o estilo de jogo novo que abraçava aquele título, né? Então, depois que a galera começou jogando o Symphony of the Night, aí, meu amigo, acabou com a graça dessa galera. E se eu não me engano, o PlayStation só lançou um Castlevania de plataforma, que eu acho que foi aquele, meu pai, esqueci o nome dele. Que é igual parecido com o do arcade, né? Eu esqueci o nome dele. Eu joguei ele bastante. Só 2 Castlevania, Symphony of the Night e esse aí que eu esqueci o nome. Eu vou lembrar o nome dele. É um dos mais difíceis que tem de plataforma. Galera que lembra aí, Mangueira Retro dá uma lembrada aí pra mim. Do segundo Castlevania do PlayStation 1, que é a memória aqui do velho, ficou bravo. Deu tilt, deu tela azul. Então a galera do passado na revista deu nota baixa, por causa de que a maioria do público se baseavam em cartas, tá, galera? Não se baseavam em comentário de chat, não. Era carta. Então eles se baseavam nas cartas do que os jogadores achavam. Então, cara, o que também pode gerar uma informação duvidosa até que o jogo seja completamente explorado, né? Então essas revistas faziam um debulhado do jogo, né? Mas mesmo assim havia o preconceito do estilo. E depois ele ganhou um espaço imenso e acabou sendo o Castlevania mais aclamado ainda, né? O Symphony of the Night. Entendeu mais ou menos como é que é? Então é por aí. O que mandava antes, galera, não era o chat no comentário. Eram as cartas que mandavam. Então ganhava a maioria, né? Lógico. A maioria das opiniões, né? Favoráveis a um determinado gosto. Então, é isso que aconteceu com o Symphony of the Night no passado. Vamos lá, 13 minutos de gameplay, Fight History, né? Do Super Nintendo, a indicação aí do meu amigo Mangueira Retro, que comentou sobre o jogo. Eu também joguei muito no locador e decidi fazer essa gameplay desse jogo aí. E começou, né, a nossa Copa do Mundo do Super Nintendo aí, né, do International Super Star Soccer Deluxe, né. A versão narração em português, eu coloquei a narração, né, um patchzinho em português, em cima do jogo original, né. Então ficou muito legal nesse patch. E a gente começou a eliminatória, no caso, né? Não é nem a Copa, é a eliminatória da Copa. São 3 jogos só. Opa, tonto! Ray wins! Agora eu tô aqui conversando com vocês, a porta do armário abriu sozinho aqui, no armário de cozinha aqui. Eu falei, o que é isso? Poltergeist dentro de casa, caramba? Mas não é na poltergeist não, foi a corrente de ar, porque a porta é solta, né? Então qualquer vento faz ela, né? Aí
Poltergeist no Naja Retro. Ganha mais. O macete é esse mesmo, rasteiro ganha mais. E outros jogos que a gente vai comentar aí acerca disso, né? Vai relembrar esse tempo legal da década de 90, tentando manter um máximo de precisão. Às vezes eu esqueço de muita coisa, né? Ou confundo algumas coisas, porque faz muito tempo, né, galera? É criança, né? Aí em 94 tinha 14 anos. Né? Então eu ainda era um adolescente, digamos assim, né? Não era criança, era adolescente, mas na minha opinião ainda é criança. Dos 15 para lá que o negócio já é diferente. Porque o cara com 16 anos já pode ser pai, né? Então eu não considero ele mais menor de idade, não. Até mesmo antes, né? Até mesmo com 13, 14, mas aí já é uma coisa, como eu posso dizer a vocês, é uma coisa que aconteceu de forma inconsequente, né? Geralmente acontece de forma inconsequente. É você viver uma coisa antes do tempo, mais ou menos por aí, né? Mas também o nosso meio, né? Mercado de trabalho, tudo, tem que se dar oportunidade a pessoas também mais jovens, né? De trabalhar, né? Para poder o negócio andar também, né? Também o jovem tem muito pouca oportunidade de trabalho. Pã! E até a tela aí você vê aqui o Street Fighter. Yoko é lutador de judô, né? Outro jogo também, o Old Eros, Fatal Fury, né? A gente falou agora há pouco. Esses jogos eram tudo, né, baseado no Street Fighter, vinham com essas pegadas do Street Fighter. O Fight Fist é um Street Fighter puro. A única coisa é que seus personagens não são tão carismáticos quanto a Street Fighter. Claro que na locadora a gente gostava, né? Mas todo mundo que entrasse também, a maioria vai falar em Ryu, Ken, né? Zangief, é isso aí, Branca. Macete de Branca, de Zangief me pega nela, ó. É o Street Fighter, não é? Até o barulho do movimento é igual. E ela é até mais caprichadinha, né? Que fala o nome do personagem. Embora eu já vi uma Street Fighter de Super Nintendo, não me lembro de qual console que era, que falava também o nome do personagem, né? Ken, Wings. Na Super Street fala quando você está jogando para dois, né? Mas essa falava para um player também. Bem, eu acho que a Super Street fala, né? Pô, me corrige aí, 6 botões aí, Mangueira Retro Game. Fala pra mim depois aí. Antes de mais, comenta aí, né? Participa no canal. Ganha mais! Palhaço do mal aí, ó. O cenário é todo psicodélico, né? Ganha mais! E é legal o cenário, tem animação, né? É um jogo bem caprichadinho, galera. E era assim que funcionava o mercado das lutas na década de 90, né? Eram os jogos, galera, que mais atraíam. Seguido dos jogos de esporte, né? Que eram os futebols, né? E tinha o estilo RPG, né? Tinha vários estilos, mas não eram tão fortes quanto os de luta e os de esporte, né?
os jogos de mistério, terror, já eram mais jogados no computador, né, pessoal, né? Os antigos computadores. Estamos chegando ao final da gameplay, dá até vontade de gerar, né? Mas o tempo vai passando, né? E a gente queria comentar sobre isso. Se pudesse ganhar mais forte, eu batia nele. Tinha uma bola de fogo mandada. Ó, Tatiô! Até os 6 botões conversamos sobre isso aí, sobre Street Fighter. Tinha máquinas na minha região que tinha uns papelzinhos escritos, né? Não, os panfletos, né? Famosos panfletos dos fliperama. Tinha uma máquina que tinha escrito não pode pegar tonto no Street Fighter. E outra coisa, se o cara pegasse o cara tonto, dava porradaria de caramba, ou então o cara desligava a máquina, né? Que a brigaiada, no meio da brigaiada, desligava a máquina. Aí botaram a plaquinha, né? Proibido pegar tonto. Brincadeira, né? E as plaquinhas de fliperama sempre existiram. Eu lembro que eu não joguei Galaga, né? Primeira vez, tava lá a primeira placa, né? Não use drogas, né? Todo mundo fumando dentro do fliperama, era uma loucura. Esse cheiro de fumaça no fliperama, é por isso que nossos pais bolavam com a gente, né? O fliperama era um ambiente meio estranho mesmo. Pra criança, adolescente era. Naquela época, né? Tá bom, galera, vamos encerrando aí nossa gameplay Fight History. Um jogão aí, né? Dos 16 bits, né? Eu falei demais aí sobre o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima. Fui!